A nação de Israel está a fazer agora uma transição do ponto de vista do seu sistema de governo. Isso está acontecendo no período pós-Josué. O Josué é o general, o líder, que substituiu Moisés e tirou o povo da terra, dos desertos, melhor, para a terra prometida. Então, o livro dos Juízes se passa entre aquilo que foi a morte de Josué e o estabelecimento da monarquia de Saul. Também Israel, nessa altura, não tem nenhum rei e nem nenhuma liderança centralizada. O povo vive ciclos repetitivos de opressão, de arrependimento e de libertação. Em Juízes capítulos 21, versículos 25, tem uma declaração que corta a respiração a qualquer pessoa. O versículo 25, capítulo 21, versículo 25, diz que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. Não há liderança, não existe rei e cada um tinha iniciativa que achasse boa aos seus olhos. Era mais ou menos essa palavra que descrevia qual era a condição de Israel no período dos juízes. As tribos estavam todas dispersas, cada um cuidando de si. Não havia unidade nacional, não havia unidade entre as tribos, e isso fazia com que houvesse facilitação da invasão dos inimigos externos. Os inimigos externos aproveitavam a fragilidade da nação de Israel, porque há um dispersar entre todas as tribos, e isso fazia com que eles se tornassem frágeis. Os inimigos se uniam e atacavam a nação de Israel. O cenário histórico também é catastrófico, porque a Bíblia Sagrada diz, mesmo no capítulo que nós lemos, se você for para o versículo de Números 1, a Bíblia diz assim: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Ou seja, eles erraram, eles caíram e o Senhor lhes entregou nas mãos dos midianitas. Só que se você olhar para outros capítulos anteriores e posteriores, você vai encontrar a mesma declaração, que eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor entregava nos seus inimigos. Era um ciclo interminável, repetindo as mesmas ações, repetindo as mesmas práticas. Então, desta vez, no versículo número 1 do capítulo 6, o Senhor os entrega na mão dos midianitas. Quem eram os midianitas? Descendentes de Midian, que é o filho de Abraão e de Quetura. Esse filho de Abraão e de Quetura vai ser colocado o nome de Midian. Eles eram nômades do deserto, habitavam no deserto, mais ou menos naquela região onde o Moisés estava pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro, em Midian, quando o Senhor lhe apareceu, manifestando a sua sarça ardente. Esses midianitas, formaram alianças com os amalequitas e muitos outros povos do Oriente. O seu objetivo e a sua tática era somente impedir que a nação de Israel prosperasse. Então, ciclicamente, eles apareciam para causar bloqueios, para causar impedimentos no fórum econômico. Veja, uma das suas principais táticas era entrar no período em que a nação de Israel tinha as suas colheitas e remover toda a colheita da nação de Israel. Outros povos ou outras nações, eles conquistavam cidades. Quando entravam numa luta, numa batalha contra algum país em particular, era para conquistar a cidade ou uma das cidades daquele lugar, uma expansão territorial. Estes amalequitas e midianitas juntos, eles não tinham a intenção de tomar cidades. Eles tinham a intenção de tomar aquilo que a nação de Israel produzia nesse período em especial. Isso fazia com que Israel economicamente estivesse completamente devastado. Eles plantavam, na hora de colher, viam os midianitas, os colocavam, portanto, a monte e pegavam todas a sua colheita e levavam as suas colheitas. Os animais, algumas vezes, quando eles não podiam levar, eles queimavam os animais, destruíam, matavam os animais, só para que Israel não tivesse alguma substância. É claro que se a nação de Israel economicamente fica fragilizada, eles não terão condições de se protegerem.
não terão condições de guardarem as suas fronteiras. Então, por mais que eles estivessem irritados com o inimigo, mas eles não tinham organização suficiente, economia suficiente, finanças suficientes para lidar com o inimigo. Por outro lado, eu disse aqui que a esta altura eles estavam com as suas tribos bastante dispersas. Essa dispersão também facilitava que o inimigo entrasse na região. É numa altura como essa que eles estão sofrendo ataques permanentes. Produção que faziam eram tomada pelo inimigo. O inimigo entrava para colher ou arrancar aquilo que eles plantavam. Nessa altura, eles começaram a encontrar algumas formas de sobreviver. Você sabe que o ser humano, naturalmente, por cativeiro, eles, quando não puderem vencer alguma coisa, eles aprendem a lidar com a situação, se acostumam, eles aprendem a conviver, eles se conformam com a situação. Se você não pode vencer, você arranja a forma de sobreviver. Isto aqui é da humanidade. O que eles foram fazer é arranjar a forma de sobreviver diante daqueles ataques que o inimigo estava a fazer. E a forma que eles encontraram para sobreviver é se esconder, é trabalhar em lugares impróprios. Tanto é verdade que a Bíblia Sagrada diz que quando o Gideão foi encontrado, ele estava a malhar o trigo no lagar. O lagar é um lugar para fazer-se a produção de vinho, de sumo de uvas, é para a produção de uvas e não necessariamente de trigo. Então ele está deslocado porque ele está a se esconder, ele está a arranjar algumas formas de não ser identificado, de não ser visto, e por essa razão é que ele está naquele lugar procurando formas de se esconder dos seus inimigos. Ele está deslocado, distante daquilo que ele foi chamado para fazer, distante daquilo que era a responsabilidade dele, porque o inimigo o atormentou, os ameaçou. É nessa altura em que ele está a malhar trigo no lagar, com o sentimento de que eu preciso de sobreviver, colocar comida à minha mesa, colocar comida à minha casa, e eu sei que o inimigo é um inimigo feroz, é um inimigo poderoso, então deixa eu ficar no lugar onde eu não fui chamado, mas pelo menos me dá alguma sobrevivência. É nessa altura que Deus aparece a Gideão no trauma, ou melhor, nos esconderijos dos seus traumas. É no lugar da sua vergonha, no lugar da sua humilhação, no lugar da sua desonra, que Deus aparece para ele e vai dizer a Gideão que ele é um homem que tinha muitos valores e que tinha algum potencial. Essa questão de estar a malhar trigo no lagar me dá algumas verdades aqui. A primeira verdade é essa, né? Era uma ameaça, ou o medo que ele estava a viver fazia com que ele aniquilasse, matasse, eliminasse o seu talento. Dito de outro modo, o seu talento não é tão expressivo, não porque ele não tenha, ou porque faltou iniciativa, ou porque faltou vontade. É porque o ambiente, a atmosfera, a condição do lugar não o permitia, ou ele se deixou ser ameaçado e não expôs o seu talento. Ele preferiu ficar, portanto, com tudo aquilo que ele tinha em potencial, guardado, escondido, sem se expor. Quando Deus aparece para ele, vai dizer para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. A pergunta que ele vai fazer é: mas tá, o Senhor é comigo, eu até compreendo isso, mas onde é que estão os milagres? Porque Deus é um Deus de milagres. Houve milagres no passado, e por que não acontece mais estes milagres entre nós? E o Senhor vai continuar dizendo que então que Ele é poderoso e Ele é que vai livrar a nação de toda aquela circunstância que está a viver. O questionamento de Gideão abre-nos aqui um bom espaço de reflexão acerca daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, em nossas casas, em nossas famílias. Ele vai dizer o seguinte: eu sou da menor tribo, da menor família e da casa mais pobre que existe na minha tribo de Manassés. E como é que hoje eu, nessa condição, você diz que eu vou libertar a nação? A tribo de Manassés vem acompanhada de vários traumas. Um deles, o principal, é conhecido, está registrado em Gênesis, quando o Jacó
estava para abençoar os filhos de José. A Bíblia Sagrada diz que José colocou diante dele Efraim e Manassés. O Efraim era o segundo filho, o Manassés era o primeiro filho. E a Bíblia Sagrada diz que o Jacó, levantando as mãos, cruzou os braços. A mão direita ele colocou para Efraim, que estava na esquerda, e a mão esquerda ele colocou para Manassés, que estava na esquerda. Portanto, o Manassés foi retirado daquela posição de primogenitura, de autoridade, de vigor, de excelência, de força, e foi arregado, foi colocado numa posição inferior. O Efraim foi colocado na frente. Isso obviamente se tornou uma história e fez parte da tradição oral que era transmitida de geração a geração, de tribo a tribo, o que vai fazer uma grande influência na composição psicológica ou emocional de todos os membros daquela tribo. Ou seja, nós éramos para estar ali na frente e nos foi retirado desse lugar e nos colocaram atrás. Então não existe dentro dessa estrutura familiar dessa tribo alguma iniciativa proeminente, alguma iniciativa de primazia, porque lhes foi tirado isso pelo próprio avô, que tinha autoridade naquela família. O que vai acontecer a posterior é a família de Manassés, que vai se tornar cada vez mais pequena. E, segundo a história, alguns membros de outras tribos tinham dificuldades de se relacionar, de se casar com pessoas provenientes dessa tribo por causa desse histórico. Então, quando o Gideão vai apresentar esse histórico, eu sou da família mais pobre, da família mais pequena, eu sou incapaz, ele está a falar daquilo que lhes é propício enquanto família, membros daquela tribo. É normal nos olharem assim, é normal nos verem assim. O que Deus está a fazer é quebrar toda essa mentira que foi construída acerca dessa família Manassés, dessa tribo Manassés. Se alguém algum dia vos disse que vocês eram pequenos demais e não podiam tomar a primazia para libertar a nação de Israel, então estou aqui para dizer, como Deus, de que é mentira. Você é capaz, você tem força, você tem vigor, você tem unção, você vai poder vencer. Então, essas desculpas eram normal para alguém que era da meia tribo de Manassés. Esse é o outro aspecto também que autodepreciava, fazia eles terem uma atitude autodepreciativa. O facto de eles perceberem que todas as outras tribos até são chamadas de uma tribo, mas a tribo deles é chamada de meia tribo, ou seja, não é uma tribo completa. Ela precisa de se complementar em uma outra para ser chamada uma tribo completa. Eles vão substituir na linhagem José e por essa razão eles são chamados de meia tribo de Manassés. Esse sentimento de pequenez, esse sentimento de impotência, esse sentimento de incapacidade, de vulnerabilidade vai fazer com que ele apresente desculpas diante de Deus. Eu não tenho essa capacidade para se levantar contra os midianitas. Mas porém, quando Deus decide te apontar, Ele já conhece o teu histórico e Ele sabe que o seu histórico não vai impedir que você faça aquilo que Ele quer te entregar como responsabilidade. O Manassés, ou melhor, o Gideão não está a contar nenhuma novidade para Deus. Deus conhece quem é o Gideão, sabe quem é a família do Gideão, sabe quem é os antecessores de Gideão, sabe qual é a fraqueza da nação de Israel, sabe qual é a fraqueza da tribo de Manassés. Mas ele decidiu escolher alguém dessa tribo chamada fraca, dessa tribo chamada colocada para trás, para levantar, para quebrar toda aquela imposição que estava sobre ele. Isso para dizer que Deus estava a desfazer a mentira da identidade que foi aplicada, imposta para Gideão. E se você me permitir agora, na próxima sentença, eu quero tirar Gideão dessa história para ser colocado no meio dessa história. Não é acerca de Gideão, é acerca de ti. Se tem alguma identidade mentirosa que foi imposta sobre a sua vida, eu estou debaixo da autoridade do Senhor Jesus para lhe dizer que é mentira. Não é o facto de você vir de uma família pequena, pobre, limitada, que o Senhor não vai te usar como ferramenta, como instrumento para libertar toda a família. Eu vim hoje dizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém foi pego pelo Espírito Santo, alguém foi achado pelo Espírito de Deus. Eu sinto a graça de Deus num nível aqui que você não tem ideia. Eu estou me esforçando aqui para suportar.
Deus decidiu segurar alguém nesta família para dizer: é você que eu vou levantar, que eu vou usar. Se esse histórico está presente na família, você vai girar essa chave, vai quebrar isso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Gideão entrou na história se chamando pequeno, Deus encerrou a história lhe chamando de grande. Gideão entrou na história se chamando de incapaz, Deus encerra a história dele chamando de capaz. Gideão entrou na história se chamando de pobre, Deus encerra a história dele chamando de próspero. Eu vim lhe dizer que o mais importante não é como você começa. Oh, glórias ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Mas repara aqui algo extremamente interessante. O lagar era um lugar de uvas e não de trigo. O que quer dizer que ele está fora do lugar. É o símbolo de uma geração deslocada por medo da opressão. É o símbolo de membros de famílias que não se expõem, que não se atrevem a crescer por conta daquele histórico da família. Nós, dentro do nosso contexto africano, já ouvimos muito: cuidado, você está se mostrando muito, na tua família tem muito feiticeiro, vão te destruir, vão te quebrar. Cuidado, qualquer membro da família que chegou nesse nível, eles depois se levantam, fazem as suas coisas escondidas, guarda, não mostra para ninguém, porque senão eles vão te destruir, eles vão te quebrar. São imposições que são colocadas na família. Você não pode mostrar seu resultado, porque senão teu resultado será o motivo da perseguição. Você não pode mostrar teus resultados, porque senão eles vão te destruir, eles vão quebrar. Tem muita gente que está deslocada por causa disso. É o medo da opressão. Gideão representa alguém que sobrevive no esconderijo, onde ninguém vê, mas porém Deus decide o procurar, Deus decide o achar. Quando Deus quer quebrar ciclos, Ele começa por encontrar os que ainda não se renderam totalmente ao inimigo, não se renderam ao sistema do opressor. Ainda tem uma revolta dentro dele. Ele está a lutar, está escondido, mas ainda tem uma revolta dentro dele. Ele está a batalhar, mas a sua revolta é maior. Ele compreende que, apesar de nós termos esse histórico dentro de casa, mas algo dentro de mim me puxa para frente, me faz compreender que eu não serei idêntico aos demais. Eu não repetirei o mesmo guião. Eu não participarei das mesmas depressões, das mesmas desgraças. Eu vou fazer alguma coisa diferente. Às vezes o que vai fazer a diferença é o sentimento revoltado que tem dentro do seu coração. É o sentimento de que alguma coisa você pode e deve fazer para não viver os mesmos resultados. Se você tem isso dentro de ti, parabéns, Deus marcou esse encontro contigo para lhe dizer que esse sentimento não vem somente de uma pessoa que fez uma análise social e se apercebeu que não pode pertencer a um grupo inferior. Isso vem de algum espírito que Deus coloca no homem. Às vezes, quando Deus quer te provocar, Ele faz assim: Ele te coloca um sentimento que não colocou nos outros, Ele te coloca uma disposição que não colocou nos outros, Ele coloca uma visão que não colocou nos outros, Ele coloca uma vontade que não colocou nos outros, Ele te coloca uma força que não colocou nos outros. E enquanto eu estou a declarar isso, eu estou a provocar alguém que está aqui. Eu vim lhe dizer nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, chegou o tempo para isso sair de um sentimento e um pensamento para ações visíveis, tangíveis, que se pode mensurar. Eu vim nesta manhã declarar no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo que o tempo de validade desses ciclos repetidos, no seu rótulo traseiro está escrito 18 de maio de 2025. Hoje começa a história de uma mulher valente, de um homem valente, de um ciclo que se quebra. Isso é uma declaração profética, e eu, se fosse você, assumir essa declaração profética não como vindo do altar do pastor, mas tu mesmo fazendo para o teu Deus. Hoje começa o ciclo de alguém que vai virar a chave. Se havia ciclos repetidos de desgraça, agora vai ter ciclos repetidos de bênçãos. Se havia ciclos repetidos de maldição, agora vai ter ciclos repetidos de prosperidade. Tem aqui alguém que compreende essa linguagem? Eu sei que essa linguagem não é comum no seu dia a dia, mas é uma linguagem que o Senhor traz para o seu vocabulário, porque a partir de agora vai ser desse jeito mesmo. Chega desse ciclo repetido em nome.
Aquele que vive e reina merece toda honra e glória. Jesus Cristo, o justo. Então, Deus aparece no esconderijo dos traumas dele. Deus não aparece no lugar da sua honra. Deus não aparece no lugar das suas comemorações. Deus aparece no lugar dos seus traumas. Apesar de ser um lugar de esconderijo, produz alguma coisa interessante para Gideão, mas aquele era um lugar traumatizado. É um lugar que causa traumas. Porque você lembrar que você tem potencial para estar do outro lado, mas tem que estar escondido. Você saber que tem potencial para estar no campo, mas tem que estar no lagar. Você saber que tem potencial para produzir multidões de hectares, mas está em um lugar confinado. Isso gera revolta, isso gera trauma. E Deus aparece no lugar do trauma para dizer para Gideão: você é um homem valente, você é um homem valoroso. Ao glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo, Deus vai dizer para Gideão: é mentira que você é limitado, é mentira que você é pobre, é mentira que você faz parte dessa menor família. Esta realidade não vai impedir o seu destino. Esta realidade não vai impedir que você manifeste o que eu coloquei nas suas mãos. Eu posso falar diretamente para alguém que está aqui. Você pode dar todas as desculpas acerca da sua realidade, mas eu vim aqui lhe dizer que Deus não vai acolher nenhuma desculpa que você entregar para Ele, porque a tua realidade Ele conhece, mas o que faz a diferença é a unção derramada sobre a cabeça do indivíduo. Uma unção derramada na cabeça de alguém muda a história da sua vida. Eu recordo-me muito bem que um homem chamado Saul era apacentador de jumentas, perdeu as jumentas, mas um dia se encontrou com Samuel. Samuel derramou óleo na sua cabeça. A unção mudou completamente a sua vida. Ele saiu de apacentador de jumenta para se assentar na cadeira mais importante da nação de Israel. Só a unção que lhe fez chegar naquele lugar. Um homem chamado Davi, atrás da malhada das ovelhas. O Samuel foi até a casa dos seus pais. Diante da casa dos seus pais foi colocado óleo sobre a sua cabeça. Aquele menino nunca mais foi o mesmo. Foi no campo, encontrou Golias, derrubou Golias e se assentou na cadeira mais importante da nação de Israel. Às vezes o que faz a diferença é a unção que desceu sobre a sua cabeça. O dia de hoje pode ser um dia que muda a história de alguém. É o primeiro dia na semana, é antes do dia laboral. Uma única unção derramada sobre a sua cabeça muda a tua semana, muda o teu mês, muda o teu ano e muda o teu destino. Pois bem, eu vim endossar para alguém que está aqui. Talvez o que você necessitava é essa marca de receber algo de Deus que vai mudar completamente a sua história e o seu destino. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Veja que eu disse que vai mudar a tua história e o seu destino. Uma única unção, uma única experiência. Esta palavra seguramente não é para todos, é para um grupo pequeno de pessoas que se encontra aqui. Eu seria irresponsável se dissesse que serviria para todos essa palavra. Para um grupo pequeno de pessoas que está aqui, uma marca hoje pode mudar sua semana, seu mês e o seu destino. Sua semana, seu mês e o seu destino. Alguém recebeu isso? E eu vou outra vez declarar para que venha com força e autoridade e você dá um salto do lugar onde você está. Vai mudar sua semana, seu mês e seu destino. Que pena que eu não tenho tanto tempo. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esse encontro vai mudar a semana do Gideão. Esse encontro vai mudar o mês do Gideão. Esse encontro vai mudar o destino do Gideão. O homem que estava com medo se escondendo, o homem que estava no esconderijo, o homem que estava ocultado, Deus está a o convidar, Deus está a incentivar, Deus está a o provocar para sair do seu esconderijo. Segundo, Deus vai quebrar toda a mentira. A mentira foi desmascarada. Gideão se vê como incapaz, Deus lhe olha como capaz.
Gideão se vê como menor, Deus lhe olha como primeiro. Gideão se vê como pobre, Deus lhe olha como próximo. Gideão se vê como último, Deus lhe olha como aquele que vai resolver o problema. Repara aqui que isso não se trata somente de Gideão se posicionar. Isso se trata de quebra de ciclo de autodepreciação familiar. É uma família que não se via em condições de enfrentar quem quer que fosse, muito menos de crescer na dimensão do propósito que estava em suas vidas. O Gideão vai dizer: sou pequeno, sou pobre e sou incapaz. O que é isso? É uma autossabotagem. O que é isso? É autodepreciação. O que é isso? É autodiminuição. O que é isso? É a autodestruição. Eu não me vejo capaz, eu não tenho força, eu não tenho capacidade para fazer. Deus vai ser neste dia o professor que Gideão precisava. Deus vai ser nesse dia o treinador que Gideão precisava. Ele vai dizer para o Gideão: não, você não é incapaz. Vamos retirar essa afirmação que você faz. Não és incapaz. Quantas pessoas nos dias atuais não olham para sua família e dizem: quem aqui é que foi? Ninguém foi e também ninguém será. Quem aqui fez? Ninguém fez e também ninguém fará. Quem aqui se levantou? Ninguém se levantou e também ninguém se levantará. Quem aqui foi? Ninguém foi e também ninguém irá. Não se sentem digna de nada, não se sentem merecedores de nada, que sempre vivem como derrotados, espíritos de derrota. Quando você começa a ter esse sentimento frequente de limitação, de autodepreciação, de autodiminuição, de autodestruição, de incapacidade, isso não é somente uma disposição emocional. Isto aqui já é uma força espiritual, já se tornou um ciclo espiritual, já se tornou uma maldição espiritual. Não é possível. Como é que alguém que foi feito com todas as faculdades que Deus o fez, com todas as habilidades que o Senhor o fez, anula tudo que tem e que carrega para submeter uma realidade que foi imposta pelo histórico de sua família? Isso não é normal. É necessário ter um despertamento. Jesus Cristo, aliás, Paulo, quando escreve Efésios, ele diz: desperta, ó tu que dormes. Quem sabe nesta manhã o único motivo de estar aqui é esse, de despertar alguém que está a dormir aqui nesta manhã, dizer para ele que não é assim, não vai terminar assim. Pode vir de uma aldeia, essa aldeia não pode caminhar contigo na sua cabeça. Eu vim de uma aldeia, mas a minha cabeça não tem mais aldeia. Eu vim de um lugar pequeno, mas na minha cabeça não cabe mais coisas pequenas. Eu vim pregar para algumas pessoas que as suas aldeias não vão lhes prender. Eu vim pregar para algumas pessoas que a pequenez das suas casas não vão os prender. Eu vim pregar para uma geração que compreende que Jesus Cristo os libertou dessa pequenez, os libertou dessas limitações, e estão prontos para viver o propósito que Deus os colocou, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Esta não é uma manhã para brincar com o inimigo, esta é uma manhã para vencer o inimigo. Eu preciso que esta igreja venha comigo, porque alguma coisa eu creio que vai acontecer para a glória daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, o justo. Deus o chama não por aquilo que ele é agora. Deus chama Gideão por aquilo que ele vai se tornar, varão valoroso. Quem carrega a unção para romper ciclos precisa primeiro de vencer a opressão da sua identidade anterior. Se não vencer a opressão da identidade anterior, ou melhor, interior e anterior, só limitados, somos pequenos, somos incapazes. Nessa família ninguém faz. Existe um espírito nessa família. Chega de contar espíritos na família. Tem espírito A, tem espírito B, tem espírito C. Chega de falar de maldições hereditárias. Agora é hora de falar de bênçãos hereditárias, de ciclos de bênçãos que não param. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Can I preach like I feel it? Aleluia. Vai chegar um tempo que você não vai se reunir mais para falar de bênçãos, ou de maldições hereditárias. Você vai começar a contar bênçãos hereditárias. Começou em mim, foi para o filho,
foi para o filho dos filhos, foi para a horizontal, para o meu irmão, para o meu primo, para o meu... Eu vim lhe dizer, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vai chegar o dia que você vai fazer ciclos de orações, de ações de graças, e não ciclos de orações de quebra de maldição. Está a chegar o tempo de agradecer, e é agora. Eu vim nesse dia dizer para alguém, no nome do Senhor Jesus Cristo, tempos de gratidão por bênção chegarão. Me dá mais 5 minutos, eu vou terminar a mensagem, que eu não tenho mais tempo. Aleluia. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus diz para o Gideão: vai ser necessário você quebrar o altar que está na casa de seu pai. Se não quebrar o altar, não vai ser possível. Agora eu quero que você pegue no segundo boi da casa do teu pai, o boi de 7 anos. Se você olhar para o início do texto do Juízes, capítulos de Números 6, você vai perceber que a Bíblia Sagrada diz que aquela opressão durava 7 anos. Deus entregou-os na mão dos midianitas por 7 anos. Quantos anos eu disse, igreja? 7 anos. Mas também o boi que o Senhor vai pedir que Gideão mate, ele também é um boi de 7 anos. O que claramente nos mostra, e eu creio que essa igreja é muito boa de questões exatas, o que nos mostram claramente que quando começou a crise, nasceu o boi. O boi nasceu num período que a crise começou. 7 anos depois, a crise prevalecia, e Deus estava a apontar para o Gideão: eu quero que você pegue naquele boi que nasceu no período de crise, e você vai sacrificar para quebrar o altar da casa do seu pai. Repara que quando começou o problema, também Deus já tinha provido a solução para resolver o problema, para que eles pudessem quebrar aquele altar. Era o boi de 7 anos, tem o mesmo tempo do problema, tem o mesmo tempo da situação, da opressão, e ela é a solução. Ele provê no mesmo momento que começa o problema. Engana-se se você pensa que o Cordeiro de Deus foi provido somente depois do Adão cair. Está enganado. O Cordeiro de Deus, ele foi preparado antes da fundação do mundo. A solução já estava preparada antes do problema chegar. Antes de Adão cair, ele já tinha a solução. Antes de Adão pecar, ele já tinha a solução. Nada vai ser surpresa para Deus. O inimigo nunca vai surpreender Deus. Antes dessa gente nascer na tua tribo, Deus já conhecia que eles estariam lá. Deus já sabia que eles estariam lá. Não há surpresa nenhuma. E Deus disse: mata esse segundo boi. Isso aqui é tudo profético, tudo profético, e tudo aponta para Jesus Cristo. Começando, não é o primeiro boi que quero que você mata, é o segundo boi que quero que você mata. Isso fala do primeiro Adão e do último Adão. Isso fala que não será o Adão, será o Cristo que virá redimir. Não somente isso, ele fala de números, ele fala de 7 anos. Você sabe que nós cremos que o fim virá depois de 7 dispensação. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação da promessa, dispensação da lei, dispensação da graça, e depois é que virá o fim. E quem virá no fim da dispensação é Jesus Cristo glorioso, que vai vir redimir, levar a sua igreja. Isso aponta para Jesus Cristo. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Posso pregar para quem está aqui? Paulo não mentiu quando em Romanos capítulo 8 versículo 1 ele disse: portanto agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu sinto a graça de Deus se manifestando nesse lugar. Jesus, me ajuda. Eu posso falar para alguém claramente que este é o dia que aquele altar que está na casa de seu pai vai ser quebrado para louvor do nome de Jesus. Entra lá.
quebra aquele altar. Aqui tem algumas verdades interessantes a considerar. Ora, por que Deus está pedindo para Gideão quebrar aquele altar? Obviamente que aquele altar tem alguma influência espiritual sobre aquilo que está a acontecer em toda a nação de Israel. Repare os detalhes. Eu não tenho tempo para abrir as escrituras para te mostrar. Você pode ler o texto todo e compreenderá isso. Repare nos detalhes. Quando ele estava para destruir o altar de Baal, a preocupação do Gideão era: a cidade toda vai se levantar contra mim. E que efetivamente aconteceu. Quando ele quebrou o altar, a cidade inteira se levantou contra ele. Foram até o pai dele e disseram: você precisa de entregar o teu filho, matar o teu filho, ou entregar ele nas nossas mãos, para nós o destruir. O pai do Gideão disse: por que eu tenho que fazer isso? Ora, vocês não diziam que Baal é Deus? Se Baal é Deus, ele que se defenda a ele mesmo. Eu não vou ser aquele que vai se levantar para defender Baal. Ou o vosso Deus não tem força para se defender? Vocês sempre me disseram que ele era poderoso. Se ele é poderoso, então que ele mesmo se defenda, porque eu não vou entregar o meu filho para poder guerrear contra vocês. Oh, glórias a Deus. Se ele está fazer isso, deixa ele fazer. Se Baal é forte, deixa Baal se levantar contra ele. O que ele não sabe é que Baal não foi destruído quando o altar foi quebrado. O Baal foi destruído quando ele recebeu unção. Quando o Gideão estava ungido, o Baal já estava destruído. A Bíblia Sagrada diz que o altar foi todo quebrado, destruído. Agora considere, Deus não entregou para Gideão a responsabilidade da vitória sem primeiramente quebrar o altar. Por quê? Porque o altar é lugar de encontro com o ser divino. Segundo, o altar é um lugar de morte e de vida. Terceiro, o altar é um lugar de comunhão. Quarto, o altar é um lugar de energias. Quinto, o altar é um lugar espiritual. Você pode não ver a influência do altar, mas o altar tem uma grande influência na sua vida. Um exemplo prático: eu sou resultado de um altar onde o sacrifício foi entregue há mais de 2000 anos. Eu recebi a graça por causa daquele altar que foi erigido, por causa daquele sacrifício que foi oferecido. O poder que me faz pregar veio de lá. Os passos que eu dou na vida veio de lá. A sabedoria que eu recebi veio de lá. O espírito que eu recebi também veio de lá. O meu destino também veio de lá. Repara que ele sustenta toda a jornada, toda a caminhada. Tem muitas famílias que têm altar. A desgraça que eles vivem vem daquele altar. Os problemas que eles vivem vem daquele altar. Há pessoas que têm problemas sérios nos mais variados domínios, vem daquele altar. Você vai ver a família toda repetindo as mesmas coisas, se tornam especialistas na matéria. Todos eles reproduzem a mesma coisa, mas para desgraça de Satanás, houve aqui o sujo, o diabo. Desta vez o Senhor levantou alguém que vai contrariar esse histórico que existe na família. Esse altar será quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós deixamos para o último dia. No primeiro dia nós não quebramos altar. No segundo domingo nós não quebramos altar. Mas nesse domingo nós queremos lidar com a fonte, da onde vêm as energias, da onde vem a influência, da onde vem o poder que lhe limita, o poder que lhe amarra, o poder que lhe impede, que quer destruir seu casamento, sua história, sua carreira, suas finanças, seus objetivos, seu propósito. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, está destinado, fadado à destruição. Alguém está aqui na mesma corrente espiritual que eu, na mesma autoridade que eu, no mesmo sentimento de revolta, na mesma vontade de quebrar isso, e pode nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo, tomar a autoridade que também teve sobre Gideão e dizer que esse altar da casa de meus pais será quebrado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não ouço as vozes de alguns que receberam unção para quebrar isso. Eu preciso de alguém que esteja disposto hoje
a quebrar isso. Levanta a tua voz. Eu já parei de pregar, porque agora é hora de quebrar. Tem hora de pregar e tem hora de quebrar. Agora é hora de quebrar esse altar. E não se quebra com amizades, não se quebra com educação, se quebra-se com revolta, não se quebra sem confusão, se quebra-se com confusão mesmo. Levanta a tua voz, Senhor. Eu creio que tem famílias aqui que por meio dessa oração estão a ser alcançadas. Eu creio que tem filhos que estão a ser alcançados com essa oração. Eu creio que tem maridos que estão a ser alcançados com essa oração. Eu creio que tem mulheres que estão a ser alcançadas com essa oração. Eu creio que tem ciclos, eu disse ciclos sendo quebrados agora no nome de Jesus Cristo. Alguém ore revoltado, ore revoltado, ore revoltado, ore revoltado. Ore, com revolta, com autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: cada ciclo, eu não ouvi, diga: cada ciclo que se repetem, aonde está o altar? Cada ciclo que influenciam, aonde está o altar? Cada maldição na minha linhagem, aonde está o altar? Cada feitiçaria na minha família, aonde está o altar? Diga: seja lá onde estiver, cai agora, quebra agora, quebre agora. Levanta a sua voz, ore. Racatende bacatia saia. Reaja.